Fala galera, nós somos o Fora da Mesmice com Leonardo Moura Rodrigo Aquino. e hoje nós vamos trazer alguns assuntos legais para a gente discutir os pontos de vista que não tem ninguém falando. Um dos assuntos é a famosa escala 6x1. É uma proposta para alterar a jornada de trabalho que está sendo discutida e está todo mundo comentando, né, sobre o que é, por que agora e blá blá blá. E a gente vai trazer alguns dados para vocês. E o outro assunto é o Musk no governo do Trump. Mas a gente vai começar com a escala 6x1, né? Não é o Trump, não é o Musk no governo Trump. É o Musk como presidente dos Estados Unidos. Será? Mas tudo bem, deixa isso para a hora. Então, vamos começar com a jornada. Vamos começar aqui no Brasil, vamos olhar um pouquinho o nosso lado aqui. Bom, nas últimas semanas, começou uma campanha forte para se discutir a chamada jornada de trabalho 6x1. Trabalha-se 6 dias na semana e descansa um dia inteiro. Então a gente vai trazer primeiro para vocês o que é isso, né? Um contexto, vamos contextualizar. Vamos contextualizar. Bom, isso é uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, tá? E ela visa reduzir a escala de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais. Tá? E na prática, hoje a gente permite, né, a Constituição permite 44 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, mais 4 horas no sábado, tendo possibilidade de 2 horas extras por dia. E a proposta visa ser 4 dias inteiros de trabalho e um dia de 4 horas, né? Seria um meio período. Meio período, né? E de quem é essa proposta, né? Não é de quem é? Quem mandou para a Câmara? Quem mandou para a Câmara? Vamos lá. De quem é, a gente vai falar de quem é também, mas quem mandou para a Câmara? Fala o senhor Rodrigo. Então, vamos lá. Quem foi o responsável por ter mandado para a Câmara? Então, é porque, na verdade, você vai entrar bem nesse assunto, né? Mas primeiro, assim, quem chegou lá na Câmara e jogou essa ideia? Foi a Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, tá? Vereadora lá no Distrito Federal. E ela jogou isso para ser conversado na Câmara, para ver se, assim, é que essa proposta ela não está tramitando, né? Ela vai tramitar. O Léo vai entrar melhor nesse porém, mas quem entrou ali com essa proposta, quem apresentou o papel para votação, se iriam ou não, iam discutir sobre esse assunto, foi a Érica Hilton, do pessoal de São Paulo. Tá? Qual o trâmite que essa PEC passa, né? O que é a PEC, né? Ela vai ser uma emenda, ela vai pegar a Constituição e vai colocar mais um trechinho nela ali, para ser parte da Constituição. Tá, o primeiro caminho dela foi conseguir 1/3 de assinatura dos deputados federais. Tá, de 513, a gente precisava de 171 deputados assinando como se fosse uma baixa. É um número até engraçado. Até engraçado, né? Mas deixamos a nossa brincadeira de lado, né? Vamos entrar nesse... Precisa processar a gente, não. Então, precisava de 171 assinaturas a favor para ela entrar na pauta. E até a última atualização que a gente teve, né, de informação, já tinha 206 assinaturas, ou seja, ela passou com louvor a primeira fase, que era a aprovação dos deputados. A segunda fase, ela vai ser protocolada na Câmara e ela vai para a CCJ, que, na verdade, todo mundo fala CCJ, mas é CCJC. É o que ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, né? Porque eu acho que era CCJ, né? Agora é CCJC, que é Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Entrou um cidadania no final ali. E a gente vai discutir também qual o papel dessa comissão sobre esse tema, que também é uma ramificaçãozinha para a gente discutir. Sim. Porque a presidente, ela sim é uma figura legal para se discutir, para a gente comentar. Com né? certeza. Isso aí não há dúvida. Né? Qual é a função dessa comissão? Ela vai analisar se essa proposta é constitucional, ou se ela é válida, né? Se ela pode ir adiante. Se não vai ocorrer algo que esteja fora da justiça, né?
do Legislativo ou do Judiciário. Perfeito. Bom, se a CCJ ou a CCJC aprovar, a PEC vai ser apta para ser votada no plenário. Não quer dizer que ela vai ser votada, ela vai ser apta a entrar na Há uma pauta. discussão. Isso, e aí a gente vai entrar naquele trâmite do presidente vai usar isso a favor ou contra. Ou seja, o presidente decide se aquele assunto vai entrar em pauta para votação. Isso. Ele tem que entrar? Tem. Mas ele vai decidir quando. Porém, ele tem 364 dias Ele vai decidir para colocar essa PEC em discussão. Que, terminando o prazo e ninguém quiser continuar com ela, ele joga na mesa rápido, todo mundo vota contra e acabou. Acabou o assunto. Assim, na prática que funciona. Na prática, pode funcionar dessa forma. Mas, se aprovada no Congresso, ela vai para o Senado. Ela precisa também de 60% mais um. Ou seja, 308 votos dos deputados. Para ser aprovada. Para ser aprovada. Se ela for aprovada, ela vai para o Senado, que já é um nível acima da Câmara dos Deputados, e lá ela tem que ser aprovada por 49 senadores. Isso, bem. Bom, ela aprovada ali no Senado, ela não precisa passar pelo presidente. Ela já é promulgada e ela já faz parte da Constituição. Ou seja, seria o último passo. Né? Exatamente. Então, assim, e mais uma coisa que o pessoal não está levando em conta é o tempo, né? Porque uma vez aprovada, ela tem 375 dias para entrar no ar. Então, assim, calma, galera, não vai ser amanhã que vai acabar essa escala. Ainda tem um ano de discussão e depois vai ter um ano de implementação no mínimo. Aí a gente pode voltar, antes da gente entrar no mérito, né? Sim, vamos entrar na CCJC. Vamos lá. Vamos lá. O que não estão falando disso? O que não estão falando disso? Bom, ela já conseguiu o número de votos, ela foi protocolada e agora ela vai para a Comissão de Justiça, né? Em termos mais simplórios, chamamos de Comissão de Justiça. Essa Comissão de Justiça, ela funciona mais ou menos como um Congresso. Ela tem presidente, a presidente define as pautas e assim vai. Hoje, quem é presidente é Caroline Detoni. Essa menina de Santa Catarina, uma bolsonarista, não é uma forma pejorativa, né? Estou falando que... Isso é uma coisa uma pausa, né? Isso é uma coisa que ficou... Chamar as pessoas de bolsonarista parece que é pejorativo. Parece que é, mas não é. Entendeu? Assim, não é nossa intenção fazer de uma forma pejorativa. Não quis dizer que ela é de um movimento, né? Ou criaram esse movimento. Sim. Mas assim, ela foi eleita com a bandeira do Bolsonaro, como muitos foram. E ela apoia essa bandeira. E ela apoiou muito a bandeira, ela é pró-arma, é uma menina que se orgulha muito de ser conservadora. Em prol da família. A atuação dela teve essa manobra toda, essa votação toda para ela ser presidente, para ter um ataque principal na Comissão de Justiça, que era a anistia do 8 de janeiro. Que... por um movimento também, né, por uma articulação, conseguiram tirar essa pauta da Comissão de Justiça e ela não deu certo os planos dela de tocar essa anistia. De colocar essa primeira pauta. Então, assim, essa PEC ela já vai receber, ali na Comissão de Justiça, uma dificuldade enorme para ela tocar a vida dela. Com certeza. Ali ela já vai... Mas, então, isso não é um ponto que vamos lá, não querendo entrar ainda nesse mérito. A esquerda está falando assim, a direita não vai ter como ir contra isso, porque está indo contra a família? Então, cara, não sei. Será? O que eu tenho visto mesmo, não é nem lido, visto muitas entrevistas, muitos questionamentos, aqueles questionamentos rápidos de saída do Congresso, né? Que o repórter vem e coloca o microfone na boca do deputado, é que eu estou vendo o pessoal da direita, como o Nicolas, como o Kim, eles não assinaram a votação para entrar, e eles ficaram num malabarismo para justificar isso. Não, isso tem que ser pensado melhor, não que eu seja contra. Assim, eles sabem que é uma pauta complexa, que é um ponto sensível para a população.
A gente tem muita gente que trabalha nessa escala e eles não querem sair como os vilões do que não for aprovado. Mas, na prática, a gente sabe que tudo é quanto isso está na mídia. Sim. Então, o que eu acredito, é a minha opinião, é o que a gente está aqui para isso, é que quando chegar ali na CCJ-C, vai acontecer um movimento de postergar, vão esperar esse assunto minguar Você na acha mídia. que vai... Eu acho. Que vai minguar, sutil, que vai né? cair... Então, Ok. se a mídia ou se a população não deixar, eles vão ficar contra a parede. Tá. Ainda mais porque, se eu não me engano, a Carolina Detoni, ela vai até o final do ano só. Então vai ter uma outra votação para saber outros membros da CCJ-C. Então, assim, ela pode querer matar e negar logo isso agora. E se ela deixar para depois entrar membros, presidentes e vices pró-governo, talvez isso passe mais rápido. Talvez eles consigam colocar essa pauta mais rapidamente e isso ser aprovado. Mas, na minha opinião, o que vai acontecer é isso. Vai rolar uma espera, vão utilizar de artifícios para isso se postergar na comissão e para deixar minguar na mídia e para... O trabalho das pessoas a favor vai ser não deixar isso morrer, né? Continuar na rede social. Não, então, vamos aproveitando esse gancho, voltando um pouco no que a mídia está falando. Né? O que é importante. Que é interessante, porque né, há uma guerra entre se isso é bom ou ruim, se essa escala deveria sumir, né? Então tiveram várias pessoas contra, várias pessoas a favores, com vários argumentos, com várias questões de a economia vai morrer, entendeu? E esse lance da economia, vou até trazer um parêntese aqui, que eu achei interessante, foi que muitos analistas trouxeram isso. Com o tempo, né? Não estou sendo o pioneiro nisso aqui, mas falaram, né, que 1888, acabar com a escravidão ia trazer a economia. 1936, o salário mínimo ia acabar. 1943, trazer a carga horária para 44 horas vai acabar com a economia. Em 66, o 13º salário vai acabar com a economia. E agora, em 2024, eliminar a escala 6x1 vai acabar com a economia. E tudo isso num contexto que eu achei interessante é o seguinte, entre essas datas que eu falei, a que maior tem peso é desde 66, ou seja, desde 58 anos atrás, que não se discute uma reforma trabalhista. Não, se a gente teve uma reforma trabalhista não desse peso. Em 2017. Mas não desse peso. Mas não alterando especificamente a jornada de trabalho. Né? Exatamente. Então, assim, você pode ver que a gente ficou aqui, uma geração parada sem discutir esse assunto? Ou a gente teve sempre o Congresso dividido, sempre muito dividido, e não conseguimos chegar a um dividido consenso. Não, acho que bem consenso, para não tocar nesse ponto. Para não tocarem nesse... Porque assim, um parênteses que eu vou trazer aqui também, que é a questão do 13º salário, que é uma opinião minha, não é uma opinião, essa é uma opinião de algumas pessoas que eu achei um pouco interessante. Que você se embasou nessa. Que eu me baseei, que a questão, como eu falei, né, que a gente falou anteriormente do cartão de alimentação, sim, né? A determinação do governo determinando como você vai gastar o dinheiro. Perfeito. E o 13º salário, algumas pessoas viram como uma desvalorização do seu salário. Ah, é? Porque, vamos lá, não se começou o salário com já tendo o 13º salário. Entendi. Então, vamos supor, naquela analogia que nós fizemos, eu só tenho R$1.000 para te pagar, tá? R$500 é do governo, R$500 é seu. Se o governo me impõe um 13º salário, o que eu faço? Eu pego dos seus R$500, um 12avos, para ir juntando até o final do ano e te dar o 13º salário. Que bonito, né? Beleza, então eu tirei do seu salário, tirei parte do seu mês para te dar somado. Só que nesse meio período, eu posso investir o seu dinheiro. Eu posso usar o seu dinheiro, né? Porque assim, o cara fala assim, de um salário mínimo, tirar hipoteticamente R$100 não é nada
se você investir. Né? Se você, Leonardo, pegar o seu salário de R$100 e investir por mês, é um valorzinho baixo. Mas do patrão pegar de 20 funcionários, 50 funcionários R$100, meu irmão, investir já muda a história. Já é diferente. E aí chega no final do ano, ele tira a correção desse valor somado para ele e te paga o que já era do seu salário. Então, assim, muitos analistas consideram o 13º salário uma desvalorização do seu dinheiro. Tem lógica. Por isso que essa discussão do tirar o 6 por 1 tem que ser com calma, porque senão, de novo, quem vai tomar dentro é o empregado. É o empregado, sempre, né? Sempre, entendeu? Então vamos voltar só um pouquinho e entender quem foi o precursor dessa... Então, não historicamente, né? Estou falando da PEC atual. Eu não queria ser... Vamos discutir sobre isso? Vamos. Eu não queria ser... Indelicado. Indelicado, uma excelente palavra, que é o seguinte. Nós vamos falar sobre a Érica. Vamos falar sobre a Érica. Mas quem como isso chegou na Érica? Quem realmente é o autor dessa PEC? Porque assim, aí que tá. Ele não é o autor da PEC, ele é o autor da ideia do fim da escala 6 por 1. Tá? Que é o... Cadê o nome dele? Esqueci. É o Eric, o rapaz do VAT. Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo, do pessoal do Rio de Janeiro. Pior que gente, todo mundo já sabe que eu sou péssimo para nome. Não lembro nem o nome desse cara aqui do meu lado, imagina dos demais. Então, o Ricardo Azevedo, do PSOL, recém-eleito vereador do Rio de Janeiro, tá? É que se elegeu em cima dessa ideia. Tá? Ele vem na mídia social dele, não existe outra campanha a não ser essa, tá? E ele criou o movimento VAT, que é um movimento que existe vida vida além do trabalho. Vida além do trabalho. Entendeu? Isso eu achei bem interessante, a proposta dele. Só que aí indo de novo numa outra pegada. Cara, eu achei legal a ideia. Vamos ver a proposta? Não tem proposta. Tem proposta, né? Aí a gente ficou discutindo, né? O que ele criou mesmo? Só um movimento? Só um movimento. Só movimentei. E o que é um movimento? O que é um movimento? Para ser um movimento, eu preciso ter uma proposta? Eu preciso ter uma ideologia? Ou só dizer, aquilo é ruim porque é ruim? Vamos discutir isso. Toca aí. Não desmerecendo a ideia. Porque ele sofreu a escala 6 por 1. Ele não conseguiu evoluir profissionalmente por causa da escala 6 por 1. Mais do que eu, que o Léo, ele pode dizer o quanto ele sofreu e muitas pessoas puderam. O que abre uma outra parte para a gente falar depois é o lugar de fala. Eu tenho direito de falar do 6 por 1? Eu acho que não. Eu não tenho direito de falar e gostaria de apoiar, porque eu acho que pelo que estão me trazendo, que eu percebi, é uma coisa muito ruim. Mas, vamos lá, esse direito de fala, assim, beleza, você não trabalhou 6 por 1. Olha, estamos numa discussão legal agora. Legal. Cara, mas o que a gente fez aqui? Vocês estão vendo esses papeizinhos aqui? Cara, a gente estudou o tema. Sim, estudou bem. Aqui tem 5 folhas de estudo. Nós não precisamos ser mulher e ficar grávida para entender tudo sobre a gravidez, como fazer um parto, etc. Como obstetra. Isso. Nós nunca sentiremos a dor do parto. Sim. Perfeito. Agora, se eu sou um obstetra, eu tenho completo conhecimento técnico do que é preciso fazer um parto, do que é preciso, o que é bom para o bebê na barriga. Eu acho, mas eu acho... Assim, se eu fosse... tudo bem, eu não sou técnico de economia, mas como a gente estudou, a gente está trazendo a nossa opinião, sim, cara, a gente tem o direito de opinar sobre isso. Mas a gente tem um limite. Temos um limite. Não podemos falar sobre o sofrimento. Cara, frescura, mimimi, teu sofrimento. Eu não posso dizer... Assim, voltando ao seu exemplo da mulher grávida, eu tenho que respeitar a dor dela. Exatamente. Eu não posso criar conceitos em cima da dor dela. Eu tenho que ir até onde a técnica me atribui. Acabou.
Eu tenho que respeitar a dor da pessoa, eu tenho que entender que ela está dizendo que está com dor, é porque ela está com dor. Entendeu? Então, é esse meio termo que eu acho que a mídia social não respeitou. E deputados não respeitam, não. Então já fica, cara, se você vê um deputado falando isso é mimimi ou isso é um sofrimento danado, cara, Então, deputado fala isso? Então, isso tem até aquela fala que o pessoal botou, né? Quem trabalha 4x3 discutindo quem trabalha 6x1, né? Então, assim, eles vão discutir, eles têm direito a falar? Acho que tem. Tem direito à discussão. Só que no momento que ele chegar para você, numa entrevista, no vídeo, falar isso não é nada, isso não é sofrimento, isso é mimimi. Isso é contra a economia, isso Fala, é... peraí, amigo. Quem quer crescer tem que trabalhar. É. Todo mundo tem a mesma 24 horas. Foi até o a gente pode até comentar isso. Não vamos comentar, não. Mas Não, então, não, só peraí. vou fazer um... É só uma pausazinha. Isso aqui é para depois, para a gente montar no próximo. Se todo mundo que trabalha 6x1 ter as mesmas 24 horas de quem trabalha 4x3? Lógico que não tem. Não. Tá no ar. A gente discute depois. Tá no ar. Mas, voltando, lembrou uma comentário? Não é uma... Olha, não tenho nada contra essa pessoa, tá? Nicolas Ferreira, ele começou o podcast, não lembro qual. Acho que foi com o Glauber. A gente traz aqui, a gente manda o nosso acho editor que botar foi lá Glauber. qual é o... Que perguntaram, cara, por que você não assinou, tal, a favor? E ele começa, olha, não acho que é simples. Ele começa legal. Eu acho que isso tem que ser discutido de uma forma mais abrangente para entender os impactos e blá, blá, blá. Na frase seguinte, aí ele já atropela, ele já tropeça. Porque isso vai impactar o fulaninho. Eu falo, peraí, amigo, se você não sabe os impactos e você já fala que vai impactar alguém, que estudo você fez que você não apresentou? Exatamente. Por que você não apresentou esse estudo? Ou você está falando isso para jogar para a tua torcida? Não votei por... Pô, vai atingir o carinha da padaria ali, blá, blá, blá. Cara, isso é totalmente da sua cabeça. Não sou eu que estou dizendo, não. Estou falando que eu concordo com você na primeira parte. Tem que ser discutido, sim. Mais abrangente. E eu acho que a Érica já deixou isso muito claro em algumas entrevistas. É para se discutir. Não tem nada fechado, escopo fechado. Agora, porra, a gente tem que parar, a gente tem que entender nas entrelinhas se esses caras estão jogando para a torcida ou se eles estão dando algum tipo de informação válida para você. Então, vamos lá, vamos fechando então os parênteses. O lugar de fala a gente fala em outro momento dessa questão, porque eu quero trazer um ponto lá da atriz. Isso é bem mais... Da atriz que eu achei muito interessante, ela falando, não, o meu tá tranquilo porque minha equipe é PJ. Então, se é PJ, pode se ferrar, pode trabalhar 5 horas por dia, 11 horas por dia. Isso. E eu fiquei assim, peraí, eu não entendi. Então, porque a PJ não está sob a proteção da lei, entre aspas, né? E a pessoa pode trabalhar 11 horas por dia. Tá e tá tudo bem. Da CLT. Não, e engraçado que fala de uma forma assim, então, não, tá tranquilo, porque minha equipe, ou seja, ela como patroa e as pessoas como empregados, foi negociado. Ou seja, olha só, amanhã é trabalhar 11 horas, tá? Direto. Quer ou não quer? A pergunta é essa. Tá aí a negociação, já foi dada a negociação. Você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Você vai comparecer? Com aquela voz bem serena assim, você vai vir ou você não vai vir? Exatamente. Trancando os dentes, você vai vir? Que você fez uma observação até interessante, que foi qual é a pergunta que deve ser feita? Qual é a pergunta certa, né? Você, como é que é? Você gostaria amanhã de passar a sua folga com seus filhos? Essa é uma pergunta. Ou você perguntaria, olha só, amanhã na sua folga a gente tem trabalho, você vai vir? Exato. Isso é meio que uma arma na cara, né? Exatamente. E aí? Ou você viu ou você tá fora. Então eu achei uma falta de noção, por isso que eu falo lugar de fala. Assim, eu posso estar cometendo várias injustiças aqui, e eu gostaria que as pessoas apontassem essas injustiças, porque só assim acho que a gente evolui. Claro. Né? Manda feedback pra gente. Mas essa pessoa não tem essa coisa. Porque todo cara, não, peraí, gente. Porque alguém já deve ter tacado pedra nela por causa disso. Mas sua equipe trabalha 6x1. Aí ela falou, não, a gente passou para 5x2. Porém, é 11 horas por dia.
Mas comigo tá tranquilo porque é tudo PJ. Eu consegui fazer com que as 24 horas essas pessoas durassem 30, né? Exatamente. Perfeito. Caraca, cara. Faz parte, cara. Então, lugar de fala. Então, vamos fechando os parênteses de novo. Tá, então a gente falou da origem que foi desse... Então, da origem, do movimento dele, que eu senti falta da proposta do movimento, que eu acho assim, ele é jovem, ele é um vereador que tem muito a oferecer, porém, cara, eu não vi proposta nenhuma. Não tinha nada lá no Instagram dele? Não, nada? não tem nada, só tem ele falando o fim do 6x1. Só ele reclamando. Até o fato do 4x3 não é dele, é da Érica. A Érica que incrementou. Que incrementou. Ela sim, formalizou uma proposta. A dele foi ele formalizou uma ideia. Ela formalizou a proposta com base nessa ideia. Entendi. Só que, como um movimento desse, que eu achei bem interessante, não pode ser só uma ideia. Tem que vir com mais conteúdo. Ele, como vereador, tem que trazer mais. Não pode só ficar, eu tenho uma ideia aqui e agora eu vou ficar aqui sentado em cima dessa ideia sem aprofundar, tá? Porque assim, ele jogou pro colo da Érica e pro governo federal tratar disso. Agora, ele tem que continuar e o movimento dele não pode parar só nesse ponto. Isso no meu ponto de vista. Eu gostaria de ver ele trazer mais coisas. Né? Exatamente. Entendeu? Eu acho que não pode parar por aí. Eu achei um movimento muito bom, mas muito vago. Entendi. Tu já pensou no que pode, já mudando um pouco de discussão, já pensou no que pode trazer de benefício e de malefício, digamos assim, de coisas que podem não dar certo com isso? Você acha que a economia vai ser atingida? Você acha que... tem muita gente dizendo, a economia vai aumentar porque esse pessoal vai ter um dia a mais de folga, esse dia ele pode ir no shopping, pode gastar mais, blá, blá, blá. Cara... Então, eu vi tem um cara que eu sigo, de um canal político, que eu acho muito interessante algumas coisas que ele traz, e ele trouxe uma questão de, hoje, em torno de 30% de pequenas, micros e médias empresas estão devedoras. E com base nisso, iria, entrando essa PEC no ar, iria deixar essas pessoas mais devedoras ainda, acabando até com algumas dessas empresas. Só que eu acho que, assim, é porque ele é muito pró a deixar... essas análises têm sempre... dois lados. A ideologia do cara que está falando, né? Então, só que o lado que eu vejo, assim, tá bom, temos 30% das micros e pequenas e médias empresas devedoras no Brasil. Peraí, cara, tem que ver o motivo. Não é porque eu tenho gente devendo que eu vou deixar o trabalhador se ferrando ainda. Porque, assim, ele viu lá se essas pessoas estão devendo por encargo trabalhista ou por má gestão. Tem que analisar caso a caso. Exatamente, assim, eu acho que é por má gestão. Porque muita pequena e... média empresa. Micro e pequena... muito MEI, pequena e média empresa, eles misturam o orçamento da casa com o orçamento da empresa. E em todas as ocasiões isso dá errado. Familiar com a empresa. Exatamente, entendeu? É o cartão de crédito único para os dois. Então, e isso dá errado. Então, assim, peraí, cara. Não, o que está causando esses 30% é a taxa. Então, se você taxar mais ainda, né, deixar mais burocrático contratar alguém, aí sim, nós temos que olhar. Agora não. Com alguns segmentos. Né? Eu acho que muita gente usa essa estatística da forma que quer. Sim, então, exatamente. Esses 30%, eu não vejo esses 30% como impeditivos para seguir na discussão. Por quê? Tem que entender o que é esses 30%. 30% é porque dessas inadimplências é por má gestão ou é pela taxa do governo? Ou pelos dois? Tem que ver aí.
Cara, assim, nós fizemos aqui um levantamento, pesquisamos mais ou menos 20 países que foram por esse caminho, né? Então, a gente vai trazer alguns dados para vocês, assim. A gente vai ser bem sucinto e rápido para a gente não perder tempo nisso. E tem um país que a gente vai discutir mais a fundo. O primeiro país que a gente pesquisou foi a Bélgica, que ela implementou uma jornada de 38 horas, podendo chegar com mais 7 horas extras, e não terminou ainda a fase de teste, né, deles. Ou seja, ainda estão vendo se deu certo. Isso. Segundo que a gente estudou foi a Islândia. Ela realizou, ela praticou em massa, tipo, o governo obrigou, assim, determinou 36 horas semanais, e a economia da Islândia, específica, ela disparou de forma bem expressiva. E hoje ela se destaca no quesito produtividade. Claro, ali você tem que pegar a Islândia e analisar, cara, o que ela tem? É serviço? É produto? É indústria? Porque é um país muito pequenininho, né? Sim. Então, ficou faltando ela disponibilizar os dados. Ah, beleza, você aumentou, mas e aí? Qual é o seu maior... Qual foi? Se foi só serviço, a gente até acredita, beleza. O serviço, minha opinião pessoal, se o cara diminui a carga horária, talvez ele tenha, sim, um aumento de produtividade. Sim. Mas depende muito, por exemplo, às vezes... Mas a gente vai chegar nessa discussão, vamos só terminar aqui. Sim. A Escócia ela tem realizado o teste desde 2021, com incentivo do governo. O governo dá 10 milhões de libras às empresas que implementam esse regime. Não sou a favor disso, pessoalmente. Não gostaria de ver o governo metido nisso com dinheiro. Tá? A Inglaterra foi um dos testes que eu mais gostei, que foram: as empresas se uniram, independente do governo, e realizaram seus testes independentes. Eles estão realizando testes desde 22, e eles reduziram a escala de 40 para 32, permitiram a distribuição dessa carga nos 5 dias da semana, e os testes foram um grande sucesso, e boa parte das empresas não querem voltar ao regime antigo. A Espanha ela teve uma proposta para a empresa com menos de 250 funcionários, ela focou nisso, e foi um projeto federal também, um projeto do governo. A Alemanha, ela terminou seus testes, ela foi uma das primeiras a realizar os testes, com várias empresas, e 70% das empresas não voltaram à jornada anterior. O Japão também é um ponto a ser estudado separado, porque ali lida muito com gestão cultural. Ali a cultura do japonês é diferente. É muito diferente da nossa. E, pelo que eu li, estudei, não que eles não aceitaram, eles simplesmente não entenderam para quê. Entendi. Para que eu vou fazer isso? Minha vida tá estável, assim. Tá indo bem, né? Não quero mudar. Tipo, eu não quero mudar. Ah, mas é para melhor, eu não quero mudar. Você não está entendendo? Entendi. Então, ali teve uma barreira cultural. Interessante então, isso. Foi algo que a gente deu uma olhada e foi bem legal. A Nova Zelândia, que também foram um dos primeiros países a implementar uma jornada de trabalho de 4 dias, e o governo ali, ele divulgou uma diminuição considerável em algumas doenças cardiovasculares, ao estresse, ansiedade, coisas que atingem, né, a sociedade moderna. E também não encontrou dados relevantes de queda da economia. A economia se manteve estável, não teve nem aumento, nem uma diminuição. Os Estados Unidos e o Canadá, eles fizeram os testes muito iguais, tá? E tiveram resultados também bem parecidos, e esses testes estão sendo desde 22, já tem 2 anos já, e também de forma independente. Tá? A gente chega, né? Tem vários outros países como Índia, França, Itália, Holanda, África do Sul, Chile, diversos países com a mesma ideia. E chegamos na Suécia, que a Suécia mostrou, na prática, alguns casos que podem dar certo,
alguns casos que não podem dar certo. Então ela pegou, implementou, começou os testes lá em 2015. A população na época ela ficou dividida e tal. E ela pegou 2 casos para exemplificar o que pode dar certo e o que não pode dar certo. O primeiro caso foi a da Toyota, um centro automotivo, não era fábrica, era como se fosse o que a gente chama de oficina aqui, né? Entendi. Mas eles chamam lá, um nome bonito, rebuscado, Centro Automotivo de Ajuste, não sei o que lá, da Toyota. Esse centro, ele tinha uma demanda muito grande, os seus funcionários estavam muito estressados, não entregavam os carros nos prazos estabelecidos, e a implementação dessa jornada reduzida, ela fez com que esses funcionários que já estivessem lá trabalhassem melhor, entregassem melhor, a produtividade aumentou, ela contratou mais gente para ocupar os horários que ficou vago, porém, o tipo de negócio dele é, conforme eu entrego mais carro, eu consigo mais clientes. Absorver isso aí. O lucro desse negócio aumentou. E pode absorver mais funcionário. Absorveu, teve mais funcionário, o custo aumentou, mas o lucro aumentou, mas a receita aumentou, então o lucro aumentou. Esse foi um case de sucesso que eles adoraram, que a Toyota até hoje não quis voltar atrás, está perfeita assim. Por outro lado, eles mostraram um case de um sucesso, um case de fracasso, que foi era um tipo de casa de asilo, mas que eles já chamam de hospital, porque eles precisam de pessoas profissionais lá, não é? Aqui no Brasil a gente tem pessoas que não são profissionais, são cuidadoras de idosos. Cuidadoras, né? Não profissionais. Isso. Lá não, lá são enfermeiras, tem médico e tudo. E eles reduziram, no mesmo tempo que eles fizeram esse teste com a Toyota, e sim, tiveram um aumento de satisfação das enfermeiras, elas trabalharam melhor, eles perceberam que a enfermeira levava os idosos para passear mais, liam mais para os idosos. Porém, eu tinha números de quartos definidos ali, estavam todos preenchidos. A receita não aumentou. Ah, entendi. E teve que aumentar o número E eles tiveram que contratar mais enfermeira. Então, o custo aumentou. Entendi. Então, assim, ou eles repassavam esse custo para a plano, pessoa, né? Sim. Ou eles absorviam esse custo e trabalhavam com lucro menor. Então, não quer dizer que foi um case de fracasso. Eles perceberam que sim, trabalharam melhor, só que como economia, aquele negócio não funcionou. Teve uma redução lucrativa. Uma redução lucrativa. Quer dizer que... Não quebrou. Quer dizer que os idosos eram mal cuidados agora. Não, eles continuavam bem cuidados, só estavam melhor ainda. Não, então vamos lá. Reduziu a lucratividade. Não quebrou, exatamente. Mas foi algo que, em negócio, para o gestor, eu não sei, é para o gestor, né? Eu acho perfeito. Cara, se ninguém quebrar, para mim, lindo. Tá ótimo, tá porque ótimo. assim, teoricamente, o fato de todos os leitos estarem ocupados e a equipe estarem melhores, significa que você nunca vai ter leito vazio. Se a empresa entrega bem, ela nunca vai ter leito vazio, né? Mas a ideia era não ter ninguém lá, né, cara? Ninguém quer colocar uma pessoa no asilo, né? Não, mas a questão não é colocar... Não, aí nós vamos para outra discussão, né? Que a gente pode trazer também aqui. Mas se você tiver que escolher, pelo menos aquele vai ser um ponto de referência de um... Fechando parênteses, né, nesse ponto que você trouxe, parabéns pela sua pesquisa. Que isso, hein? Sabe por quê? Você também leu, eu também li a proposta de PEC. Lá eles falam muito de motivos subjetivos e uma pesquisa de uma universidade tal. Outra pesquisa de outra universidade. Cara, não traz nada nem de perto profundo como você trouxe aqui agora. E eu acho, eu sem querer te cortar. Não, pode, eu queria te cortar. E eu acho que para ser uma proposta de PEC, para ela ser bem discutida no Congresso, ela tem que vir com o mínimo do peso que você trouxe. Um embasamento mais... Exatamente, e não pela emoção da rede social.
E nem por achismo, né, cara? Exatamente. Eu acho que a empresa pequena vai quebrar. Porque, assim, todos os 20 países, agora num resultado mais global, mas não tão específico como oficina e hospital, mas todos os países que adotaram, ou que testaram, ou que deixaram, todos, não teve um, todos não anotaram, não perceberam, não viram uma mudança na economia. Entendi. Nem ganho. E nem, porque, como você disse, E né? nem- Se e você nem teve perda. case de sucesso, Exatamente. a economia, a média manteve. Teve alguns que perderam, outros ganharam mais, ou seja, continuou o equilíbrio e nada foi relevante, nem para aumento e nem para perda. E foram muitos países, não foi um contexto pequeno, não foi uma amostragem pequena. 20 países de... Tá, pode ser pouco, mas foram países grandes. Você tem a Índia, você tem os Estados Unidos, você tem quase toda a Europa. Então, assim, depende também da cultura, depende de cada país, depende. Acho que sim. Assim, o brasileiro, para mim, é um povo muito peculiar. Não é igual a nenhum outro povo. É um povo que está... Aí eu vou fazer uma crítica a gente mesmo, mas... Mas é um faz povo parte. que... Autocrítica. Quando ele quer se dar... Quando ele vê Quer uma se dar oportunidade, bem. ele quer se dar bem. Mas aí você abre um Existe tema bullying. para mim. Aí você abre um tema para mim que é... Então, aí a gente vai chegar naquele lance aí você da... levantou a bola, agora eu vou sacar. A pergunta é simples, eu quero que as pessoas entendam de uma forma neutra o que eu vou perguntar. A Érica foi sagaz em botar essa proposta justamente agora? Foi uma pauta de esquerda? Ou foi uma pauta aproveitando que a esquerda está baixa e ela querer se prevalecer à esquerda, já que o PT, indo diretamente ao ponto, né? O PT deixou o pessoal um pouco de lado e o pessoal quis mostrar a força dele, que ele tem perante ao lado à esquerda, mostrando que pode até balançar um pouco à direita, trazendo uma pauta comum aos dois. Entendeu? Assim, e outra coisa, e ela botou esse 4x3 para ser realmente bem agressivo. Entendi. Uma mudança bem agressiva e radical. E, então, ela foi sagaz nessa questão. Porque, a minha pergunta é simples, por que agora? Se nós temos já tramitando lá no governo uma proposta de 36 horas do... Qual é o nome dele? Um deputado do PT. Deputado Reginaldo Lopes, que trata a redução de 44 horas para 36 horas semanais. Mesma ideia, né? Praticamente a mesma ideia. Por que a dele não teve essa comoção toda no Brasil? A dela teve. E por que agora? Por que não ontem? Por que não amanhã? É uma contra o governo? É uma contra o PT? É uma contra a direita? Ou é para salvar o governo? Ou é uma... Como muitos analistas e especialistas não, né? Falar especialista é complicado. Analista, Mas muitas opiniões na internet estão dizendo... não, aí... Mas né? É especialista em internet, né? E muitos especialistas da internet, né? Muito tio do WhatsApp está dizendo. Sim. É uma cortina de fumaça? Então, não sei. Porque eu não consigo ver o que tem por trás da cortina. Porque, assim, como a gente até conversou antes, que a gente vai acabar assim, indo... cortina de fumaça para quê? Não, é porque, assim, a direita já está se dando pernada sozinha. Já se auto-sabotando, né, cara? A cada dia ela se auto-sabota normalmente. Entendeu? Então, tipo assim, a esquerda só fica sentada que tá de boa. Tanto que o PT não fez nenhuma alarde, ficou neutro nessa votação. Olha só, a gente não está... somos de esquerda ou de direita, não. Exatamente. Está tentando analisar o que está acontecendo de um ponto de vista assim, por que isso agora? Politicamente, por que isso agora? Né? Porque esse é um dos objetivos desse canal. O que não estão falando do assunto que está sendo falado? E a gente pode sair desse assunto, né? Porque eu dei minha opinião, a gente no almoço, e o Rodrigo falou, cara, você não vai poder falar sobre isso. Eu falei, por quê? Cara, porque a sua opinião é contra a Érica Hilton.
Eu falei, e? Aí ele, cara, você pode ser acusado de várias coisas. Eu falei, cara, ele tá certo. Eu falei, cara, se eu falar assim que o que eu acho... Porque, assim, você pode... As pessoas no podem... mundo de hoje, As né, pessoas cara? podem distorcer o que você está falando. Essa é a minha preocupação. Pode fazer um cortezinho, né? Não Basta sei. você falar assim, eu sou contra a Érica, acabou. E sem estar um contexto, tipo assim, no meu ponto de vista, se eu tivesse um lugar, assim, eu não teria a sagacidade que a Érica teve. No posto dela lá, cara. Deixa eu só continuar assim para ninguém entender errado. Não sou contra a proposta dela. Eu acho que tem que ser discutido, eu acho que... Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. A discussão é... Cara, a gente já tinha essa proposta na mesa. Historicamente, a gente já leu que isso vem sendo debatido anos e anos, várias e várias vezes. E por que agora? Então, a nossa discussão foi, cara, ela quis se aproveitar para ficar em evidência, para se mostrar, para ser, olha, estou aqui, ou ela quis jogar uma cortina de fumaça para fazer um pseudo-salvamento de um governo que talvez tivesse... que perdeu as eleições agora. Com uma crise em evidência por causa das eleições municipais. E eu falei, na minha opinião, cara, não vejo o governo querendo soltar cortina de fumaça. Não estou dizendo que não exista. Não estou vendo nesse momento. E eu acho que ela, sim, quis se aproveitar dessa pauta para ficar em evidência. Não está errada. Não estou falando que está errada, não. Acho perfeito. Acho que a galera que está nessa situação tem que ir para a rua, cobrar, se isso for parar lá na CCJC, tem que bater de frente, cobrar mesmo e fazer com que ela passe. A discussão é, putz, cara, ela foi sagaz ou não? Ou ela se aproveitou, ou ela soltou a cortina de fumaça? Eu acho que ela é inteligente pra caramba. Ela tem muitas pautas na manga para soltar. E a minha pergunta é simples. Por que essa pauta e agora? É isso. Porque ela tem uma presença muito boa lá no Distrito Federal. Tudo que ela fala, as pessoas entendem que tem peso e que deve ser ouvido. Então, assim, dentre várias cartas que ela tem na mão, por que essa agora? Será que não foi... Ou porque não, tá na fila? Aí a gente entra naquela discussão. A rede social que está mandando agora? Isso. Será que ela viu assim, cara, é um excelente momento para eu trazer essa pauta para a rede social, já que a rede social absorveu, para eu engajar, para engajar a pauta. Isso, vou aproveitar esse... E para fazer a galera lutar por isso. Porque, pelo que o que parece é que aquele deputado do PT não utilizou de marketing, não utilizou da rede social. Exatamente. Cara, eu vou dizer... É a mesma coisa, cara. Eu vou dizer a minha ignorância política. Eu nem sabia de que isso estava tramitando lá. A gente só soube agora por causa pela pesquisa. Que a gente foi procurar esse assunto. Quem quiser saber, é a PEC 221/19, tá? Que está tramitando lá. Mas, em termos geral, agora, já que você tem lugar de fala, já que você não é contra a Érica Hilton, já que você é o cara que pesquisou bastante, pergunta direta para te botar na parede. Você é a favor ou não da redução para 4,3? Então, a sua pergunta foi sacana porque você foi ao ponto do 4x3. Eu não sou a favor do 4x3. Assim, discutir, eu não sou contra ou a favor do 4x3. A única certeza que eu tenho no momento é que eu sou contra o 6x1. Entendeu? Porque eu sei que, cara, tem gente que tira folga. A folga não é domingo ou sábado, não. A folga é durante a semana, cara. Isso significa que no fim de semana você não vê sua família. Aí o cara fala assim, não, são 8 horas. Não são 8 horas de trabalho diário. Porque você tem a hora de deslocamento na grande metrópole. Exato. Cara, eu fiz uma pesquisa, né? Eu não fiz essa pesquisa, eu me apropriei dessa pesquisa. Você se apropriou. Que tive ajuda aí da Lívia sobre isso.
ela pesquisou o quanto uma pessoa que trabalha em shopping, loja de shopping, ganha. Pô, ela ganha por comissão. A maioria das lojas paga por comissão. A média é R$ 2.000 mais 1 a 2% de comissão. Entendi. Então, se você vê R$ 2.000, cara, e a pessoa não tem direito... Ou seja, com R$ 2.000 você já não faz nenhum curso de graduação. A não ser que você não tenha que cuidar da sua família. Né? Se você é uma pessoa que chega em casa, tem comida independente do seu dinheiro, tudo bem, você já consegue desviar para a educação um pouquinho. Só que você não tem fim de semana com a família. E outra coisa, o deslocamento nas grandes metrópoles é em torno de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então não são 8 horas por dia, são 11 horas por dia que você perde. Então você ganha R$ 2.000, 6 dias da semana são 11 horas para esses R$ 2.000. Que tempo sobra para você, para sua família? Que tempo sobra para você estudar? Que tempo sobra para você respirar? Que tempo sobra para você dormir? Pela conta que foi feita, cara, dá em torno de R$ 10 a hora, o seu valor hora. Entendeu? Levando em conta o seu transporte, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo que até hoje não vem nenhum argumento, eu sou contra o 6x1. Ah, então você é a favor do 4x3? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, eu sou contra o 6x1. Você é a favor de eu não discutir sei qual é a uma melhor melhoria, proposta, né? tirando a 6x1. É isso que eu tenho em discussão. A gente tem que pensar nos segmentos, tem que pensar nos dois lados, tem que pensar se isso vai aumentar de alguma forma o custo do governo. Tem que ser mais discutido, sim. Agora, sobre você trabalhar 6x1, a Betina discordaria, né? Cara, mas eu entendo porque o cargo dela exige... O cargo dela é sensacional. Exige que você trabalhe 7x0. O cargo dela é o que né? mesmo? Visionária. Visionária. Se alguém tiver algum cargo de visionário que quiser me oferecer, eu estou à disposição. Porque o que eu gostaria de até perguntar para a Betina, assim, pô, legal esse cargo novo, né? De visionária. Então, CLT? Não sei. Porque assim, vamos lá, visionária. Todos os empresários que eu vi com grandes ideias, eles trabalharam, alguns além da conta, e outros em horário normais. Então, durante o dia, você trabalhando. E tiveram resultado. Eu queria saber dela, há quanto tempo ela está nesse cargo, e quanto ela já contribuiu, já que isso é uma ideia espetacular, né, de trabalho, assessor visionário. Tá bom, quanto você então já contribuiu? Quais foram os novos negócios que você trouxe para a empresa? Quantos clientes quanto de faturamento a empresa teve com esse cargo de visionária? No momento... Porque assim, eu tô falando aqui sério, eu não quero zoar o que ela disse. Eu quero. Não, eu quero entender que resultado ela está trazendo então, cara. Vai que ela está certa. Vai que a empresa aumentou 50% o valor pelas ideias que ela trouxe. Não é? Pode ser. Pode ser. Eu acho que ela vai te responder isso quando ela acabar de praticar o kitesurf dela lá no Ceará. É verdade, ela está praticando kitesurf, porque ali é o melhor momento dela até entender, né, qual é a melhor estratégia, que o cliente dela precisa. Qual a melhor estratégia que a empresa dela pode seguir. Isso. Enfim, se vocês não entenderam essa parte, você pesquisa aí Betina... Qual cargo? Visionária. Visionária. Já dei mais engajamento para ela aí, coitada. Só para entender, tá? Que ela tem esse cargo na empresa do pai dela. Será? É pai dela? Não sei. Entendeu? Aí fica fácil, né, papai? Pô, pai, vem aí, ó. Um cargo de visionário para mim aí. Por favor. Bom, é isso. Temos mais algum ponto para discutir o 6.1? Eu acho que dando um resumo aqui, a questão é, quem puder responder, por que agora? Tá? E Você não nomeou aquela atriz que falou que a equipe dela trabalha... Não, eu acho que... A gente vai ter um tema só sobre isso? Não, porque o nosso canal tem a proposta de várias estações, digamos assim. Uma da estação é de reações a outros vídeos. E eu quero trazer o vídeo dela pra gente reagir. Tá, beleza. Entendeu? Vamos fazer porque até para o pessoal ver e entender se a percepção que eu tive é a mesma que eles vão ter. Entendeu? Porque eu posso ter entendido errado o que ela falou.
que eu acho que não. Entendeu? Eu acho que não. Então beleza, galera. Esse Tá. foi o Luana nosso... Piovani, tá? Luana Piovani é o nome da pessoa. Podem procurar aí que vocês vão ver ela. No meu caso, não. No meu caso, tá tranquila. Aqui tá tudo certo. É PJ, então tá podendo. Me lembrou a campanha do Bolsonaro para presidente, aquele cara da van colocando todos os funcionários para cantar a musiquinha do Bolsonaro. Né? Exatamente. Todo mundo feliz. Com a bandeirinha na... Exatamente. Quem vai votar no Lula? Aí todo mundo, ninguém. Então. Na época era Haddad, enfim. Bom, é isso, pessoal. Dê a opinião de vocês, manda aí o feedback lá para o nosso número, lá para o nosso zap. Escreva aí no vídeo, escreva aí no Spotify. Comenta aí, cara. Manda pra gente aí o que vocês acham, que besteira que a gente falou. Fala assim, cara, vocês só falam muita besteira. Então, cara, qualquer feedback vai ser respondido, vai ser bem-vindo. E a gente vai receber com muito carinho. Não vou receber com carinho, não. Vai ser. Bom, outro assunto que a gente quer muito falar é o Trump foi eleito. Não, cara. Já anunciou o Musk foi eleito. O Musk se elegeu mesmo, com o dinheiro que ele gastou. Ele se elegeu, pô. Ele pagou para se elegeu e agora tem o cargo de presidente dos Estados Unidos. Agora ele faz o que ele quer. Vamos lá, vai. Vou deixar você continuar, diga aí. Então, mas o assunto é esse. Vamos lá, é o Elon Musk no governo do Trump ou o Trump no governo do Elon Musk? Então, vamos contextualizar um pouquinho, pessoal. Eu sei que todo mundo já sabe disso, tá? Mas algumas semanas, acho que 2 semanas após o Trump conquistar o segundo mandato lá no governo dos Estados Unidos, né? Ele anunciou uma dúzia de nomes que formaram a equipe dele de trabalho, que vão trabalhar na Casa Branca, tá? E óbvio que um desses nomes foi o Elon Musk, beleza? Só que o Elon Musk, ele ganhou um cargo que até hoje não ouvi falar, tá? Que é o de Departamento de Eficiência Governamental, com o objetivo de desmantelar a total burocracia do governo, tá? Para impulsionar uma reforma estrutural em larga escala e cortando os gastos. Ele criou esse nome, né, dessa comissão por causa da moedinha. Do Dodge, do Dodge, né? exatamente. Mas então, o Musk vai entrar nesse... Aí, por isso que eu falo que ele... O objetivo da pasta já é eticamente contra a função, a prática profissional dele. Então, por que eu fiz a brincadeira que o Elon Musk ganhou a presidência dos Estados Unidos? Primeiro porque o Elon Musk não pode se eleger, porque ele não é natural americano. Então ele não pode concorrer à presidência dos Estados Unidos, tá? Esse é um ponto. E, cara, que negociação é essa que ele fez com o Trump de falar assim, não, eu quero o cargo mais foda da Casa Branca, que é tirar qualquer burocracia que tem aqui dentro. Mais do que o Vivek? Aquele Ramsky? Isso aí é um ponto... A gente vai discutir. Não, então, esse é um ponto que eu vou antecipar, que é... Amazônia, acho que é isso. Então, eu também, ele ficou até feliz que participando da campanha, agora muita gente sabe falar o nome dele. Eu ainda não sei. Até agora eu não aprendi. Eu ainda não sei. Mas voltando, ele ganhou o cargo mais importante do governo Trump. Então, porque... Qual é a minha discussão, a minha observação? Vamos logo... Quer falar um pouco mais do quanto o Trump vai ser foda nesse cargo? Porque, por exemplo, ele vai determinar como a área de rede social, inteligência artificial, carros elétricos, política espacial vai funcionar. Ou seja, todo o ramo de atividade dele, cara. Isso que eu tô falando, eticamente, aqui era conflito ético. Aqui não sei se lá tem isso, né? Não, eu acho que é o seguinte, você sabe que lá o lobby é legalizado. É legalizado lá. Você pode ter lobista dentro do departamento, lá dentro do governo. Só que o que eles fizeram? Eles tiraram o lobista e trouxe o patrão para dentro. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ele trouxe a indústria para dentro. A indústria se utiliza de lobistas para fazer ali as causas para elas. Agora, eles tiraram os lobistas e trouxeram a indústria. Exatamente. Os lobistas estão desempregados também nessa história. Porque o cara vai determinar como os negócios deles vão seguir nos Estados Unidos. Ah, não, cara, tem a Câmara que tem que votar. Cara,
Ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele está acompanhado de uns homens ricos também no mesmo cargo, que eu acho que foi para uma outra pauta, que é o seguinte. Nós temos dois alfas no governo. Os dois são ignorantes. Os dois se acham dono do mundo. Os dois não escutam ninguém. Você acha que eles vão se escutar? Quando um discordar do outro, como é que vai ser? Então, eu acredito que eles vão se dar bem até uma entidade derrubá-los. Sabe qual? Forbes. Ah, entendi. Quando ela publicar na revista dela assim, o Musk é mais foda do que o Trump, pronto. Então, e eu acho que essa foi a estratégia do Trump de botar junto com ele o Ramaswamy. Boa, Ramaswamy. Enfim. O Hamas. Vamos chamar ele de Vivek? Vivek. Então, de colocar o Vivek junto com ele. Tá? Por quê? Se o Trump entrar muito em conflito com o Musk, o Trump tira ele do governo e o Vivek continua tocando as coisas. Porque o Vivek é tão radical quanto o Trump e é tão radical quanto o Musk. E tão leal ao Trump, coisa que o Musk não é. O Musk é leal à causa, não ao Trump. Né? Exatamente. O Vivek é leal ao Trump. Tanto que ele se elegeu para presidente, não conseguiu os votos necessários e se apoiou ao Trump sendo leal ao Trump. Deixa eu fazer só um comentário sobre Vivek, que eu acho um comentário completamente paralelo, que é, cara, ele é filho de imigrantes indianos. Isso. E o Trump é contra a imigração, né, velho? Exatamente. É tipo assim... É mais ou menos assim, se o cara tem dinheiro, ele tá comigo, meu irmão. É mais ou menos assim, eu sou contra imigrante pobre. Eu não entendi o Vivek. O Vivek tá falando assim, cara, você tá impedindo que exista outro Vivek. Por quê? Se seus pais imigrantes vieram para cá, fizeram você nascer aqui, fazer quem você é, e você é contra os imigrantes, você está impedindo que exista, daqui a algumas gerações, um outro Vivek. Você é contra a você mesmo, a sua origem. É bizarro, né? E ele é muito radical. Ele é muito Cara, radical. eles estão com um plano de acabar com os órgãos federais de lá, com alguns órgãos federais. Um deles é o FBI. FBI, né, cara? Tem que acabar com o FBI. Que isso, É uma cara? parada muito bizarra, né, cara? Mas... Entendeu? Então, o ponto que eu acho que... O assunto que ninguém está falando sobre esse assunto é esses dois caras no poder. O assunto vira mais Vivek do que o Musk, né? São dois deuses... Não, são dois deuses... São três caras estranhos numa mesa discutindo, né? E completamente radicais que não se escutam. Para eles, cada um deles se acha o Deus maior do Olimpo. Exatamente. É um Pablo Marçal americano. Três Pablo Marçal americanos lá. Quer ver um exemplo? Que eu acho que já vai dar treta de cara. O Trump quer taxar tudo da China. Uhum. 80% das peças que o Musk usa para os foguetes dele vem da China. E aí? E aí? Mas aí é aquele, né? Olha só. Esse aqui meu pode. É o Felipe Neto do PT. Não, olha só, você pode lutar contra qualquer pauta para você estar liberado. Para você estar liberado. Eu sei que você não precisa, mas... A gente vai ser processado, não, né? Por quê? Não falamos nada, né? Só citamos o nome e não falamos nada. Mas você falou algo de... Não, então vamos Por acaso a empresa do Felipe Neto não recebeu milhões de... Não, a empresa dele não recebeu 14 milhões de benefício fiscal. É verdade, não recebeu. Pelo menos eu não sei nada disso. Eu não sei nada disso também. Acho que nem ele. Talvez nem ele. Mas tudo bem. Vamos lá. Ele vai pedir sua prisão. Então esse é o problema, né? Ele parte logo para a prisão. Então, assim, eu acho que esse casamento, cara, tem muito conflito e quem vai sofrer com isso é o mundo. E a Europa? A Europa já está começando a se preparar. Já tá recebendo a contraindicação da eleição da vitória do Trump já. Né? Exatamente. Eles já estão se preparando, porque o Trump é contra mudanças climáticas. O Trump disse que vai resolver o problema da Ucrânia, não importa da forma. Ele vai tirar os gastos militares que estão indo lá na Europa.
ele vai fazer um conflito com a China, entendeu? Então, assim, a tecnologia para ele é sem fronteiras. Essa guerra econômica contra a China, ela foi evidente e intensa nos 4 anos de mandato, no primeiro mandato dele, cara. Foi muito bizarro. Mas o que nós, meros mortais, vamos falar dos 3 deuses do Olimpo? Não, eu tô preocupado na nossa próxima presidência aqui do Brasil, nas próximas eleições. Você acha que ele vai ter influência direta nas eleições do Brasil? Tem um meme rolando, só um comentário agora que eu adorei esse meme, cara. Eu achei engraçado, tá? Não que eu concorde, a gente sempre fala isso. Mas era a foto do Bolsonaro chorando e um dizer em cima: Trump liga para Milei e fala que ele é o presidente que ele mais adora. Achei muito engraçado. Então, eu acho que vai vir nas próximas eleições, vai vir uma coisa bem pesada aí em cima disso. Entendeu? Porque apoiado pelos Estados Unidos. Sabe por quê? No início vai ter um hype muito, entre aspas, positivo lá nos Estados Unidos. Redução de gastos, muita mudança sem apresentar resultado. E o pessoal está muito eufórico, entendeu? E se essa euforia não passar em um ano, as próximas eleições aqui do Brasil vai ser influenciada por isso. Pela quê? Pela direita que bateu continência lá em frente à Estátua da Liberdade. Sobre o corte de gasto, eu vou fazer uma opinião muito minha, tá? Do que eu acho algumas coisas sobre alguns custos dos americanos, né? Isso vem lá do Obama, lá desde a criação. Porque os Estados Unidos ele sempre foi muito de direita, não tem teoricamente esquerda lá, né? Então eles sempre tiveram essa ideia de gasto público mínimo, máquina pública mínima. Só que o que eles entendem por máquina pública mínima é muito relativo. Por quê? O que eu vejo no americano é assim, por exemplo, eles têm muito mais servidores públicos no Brasil. Sim. Só que é um dado genérico. Por quê? Você pega o que eles gastam de militarismo lá, cara, por exemplo, o último ano fiscal do Biden foram 7 trilhões de gasto, 1,75 trilhão foi para a defesa. Então, assim, é um gasto muito elevado. E parece que eles têm o sentimento de que eles têm que manter aquele gasto sempre elevado. Comprando mísseis para a Ucrânia. Mas você entende que esse gasto não é 100% público, né? Não, são gastos contratando empresas privadas. Exatamente, é gasto geral. Inclusive o Trump. É gasto, digo da... Inclusive o Musk, né? Da pasta da defesa. Sim, perfeito. Isso vai no Brasil todo. É dinheiro para a OTAN, é dinheiro para os países que estão em conflito. Ou é China, ou é Estados Unidos que dão, ou é Rússia que dão arma para os países em conflito. Por exemplo, agora a Ucrânia foi autorizada a usar os mísseis que eles estão cedendo para a Ucrânia. Sim. Então, esse dinheiro sai de onde? Sai do governo. Sim. Então, assim, lá na época do Obama, começou uma ideia meio que de esquerda. Por isso que veio essa onda que o Trump surfou e que chegou ao governo. O Obama, na época do Obama, foi criado aquele Medicare, que é um sistema de seguro de saúde. Lá não tem saúde pública, mas foi criado essa conta, né? Que é uma espécie de seguro. Se você paga esse seguro, é como se fosse o seguro do teu carro. Sim. Imagina o seguro do teu carro, você precisou ir no médico, você paga a franquia. Isso aí. E todo o custo Sim, é coberto pela seguradora. Então, a inflação dos Estados Unidos aumentou, blá, 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 tem todo esse contexto. Só que esses pontos, como o Medicare, como o custo do estudo lá, aumentou muito para o americano. Então, antes eu vi um levantamento
que antes da pandemia, 5, 6 anos atrás, um estudante pagava $5.000 por ano numa faculdade, para ele fazer a faculdade. Hoje esse valor já está beirando a 40. Então já é um valor muito mais alto. Sim. Então a pergunta fica, cara, reduzir custo, ok, a direita sempre quer economia no máximo, mas para que, na prática, aonde vai ser usado esse dinheiro? Digamos que ele conseguiu o que ele quer, uma economia de 2 trilhões, né? Ele quer que o Musk corte 2 trilhões de gasto. Então, só que A dívida dos Estados Unidos está aumentando muito? Não, mas eu acho que a gente reclama que aqui, né, tem, como essa questão que você falou agora da empresa lá que recebeu incentivo fiscal. Eu não sei que empresa é essa. Então, não, várias empresas receberam incentivo fiscal, tá? A gente seja, entra no portal é um dinheiro que poderia entrar para o governo e não entrou. Não é isso? Não é essa a ideia? Essa é a ideia. É um dinheiro que o governo deixou de receber. Deixou de receber, que poderia jogar distribuído em várias questões na sociedade. Educação, que teoricamente saúde. Era para fomentar segmentos e eventos e incentivos onde o governo não poderia atuar. Isso, então. Quando ele fala que vai reduzir... Primeiro, ele vai reduzir burocracia. Então, vamos em escadinhas, né? Reduzir burocracia. O que é... Lembra que nós discutimos que burocracia, em certo ponto, é uma proteção que aquela causa tem? Sim, ela acaba sendo criada para isso. Para né? isso, para proteger que aquilo que está sendo solicitado seja solicitado da melhor forma e da forma mais justa possível, né? Perfeito. Então, quando ele tira a burocracia, por exemplo, para você construir uma fábrica de baterias de carros elétricos aqui, você não pode destruir o riozinho que tem do lado. Isso é uma burocracia. Como ele é contra, ele não acredita na questão ambiental, ele vai tirar essa questão de destruir o rio. Ou seja, pode construir a sua fábrica destruindo o rio. Tirou uma burocracia. Então, esse é o primeiro ponto. É ele poder seguir com as fábricas, com todas as ideias dele. Ou seja, assim, um órgão ambiental que faria um estudo de impacto sobre o que poderia causar falta daquele rio, que demoraria 2 anos para fazer e estudo. aí que ele tira alguns órgãos do poder. Por exemplo, eu esqueci um órgão que ele disse que ia tirar, que é uma dessas agências federais. Por exemplo, a agência federal que regulamenta o meio ambiente. Não, pode desfazer dessa agência. Acabou. Não vai ter mais nada regulamentando para impedir que aquela fábrica seja construída. Ele quer acabar com o departamento de educação. Isso, então. Aí, ou seja, com isso ele pode... E a comissão de regulamentação nuclear. Isso. Então, com isso ele pode fazer o que quiser. Porque não vai ter mais nada fiscalizando. Então, esse é um ponto. Então, vamos supor que agora ele fala assim, você quer construir mais bases de lançamento de foguete? Quero. Mas tem a legislação, tem a burocracia atrapalhando. Tirou a burocracia. Posso construir mais fábricas de foguete. Aí você fala assim, tudo bem, mas para construir mais fábricas, mais lugares para lançar foguetes, eu preciso de dinheiro. Opa, toma um incentivo aqui do governo, que sobrou dinheiro, que eu tirei do administrativo, para você investir nos seus novos lançamentos. Ou seja, ele tirou a parte que impede e fortaleceu a parte que te dá dinheiro, para que ele tenha aquilo. E ele vai ter o controle de tudo isso. Então, qualquer burocracia que tem de legislação com relação à inteligência artificial, do que ela pode ou não pode fazer, ele vai ali e fala, tira a burocracia e agora eu posso fazer qualquer inteligência artificial. Pronto, acabou. Política espacial, posso agora colocar. Carros elétricos, você não pode usar a bateria de lítio. Agora pode. Entendeu? Mas eu preciso de dinheiro para construir fábrica de bateria de lítio. Para o americano,
na hora ele vai ficar felizão. Novas fábricas. Progresso, né? Progresso. Só que quando ele começar a morrer, começar a pagar o preço disso, ele vai ver que a conta é bem cara. Entendeu? Então, porque assim, eu acho que o Musk, ele é um passo à frente da sociedade. Tá? Ele é um passo à frente da sociedade. Ele foi o primeiro a fazer as coisas forçando a sociedade a pensar sobre aquilo. Seja positiva ou negativa. Tá ok? Ele forçou ele é isso, ele é um passo à frente. Ele botou os carros autônomos. Sociedade, temos que conversar sobre carros autônomos. Beleza, vamos conversar. Sociedade, eu botei inteligência artificial. Temos que conversar inteligência artificial. Beleza. Ele é um passo à frente da sociedade. Seja para o bom ou para o mal. Só que agora, ele está fazendo um meio que ele seja 2, 3 passos à frente da sociedade, sem que a sociedade o impeça de dar esses passos. Porque antes ele é um passo. Só que tinha a sociedade falando assim, opa, peraí, Musk, deixa eu ver isso aqui que você fez. Beleza. Agora pode dar o próximo passo. Opa, peraí, deixa eu ver isso aqui que você fez. O que ele está fazendo é pernas livres, é passos livres. Ele tirou quem estava impedindo ele. Ele está ele. mudando esse fluxo, ele está mandando, fiz isso aqui, ó. Exatamente. Agora ele está falando assim, tudo que eu fizer, a sociedade vai ter que engolir e não vai ter mais a sociedade me parando para... Peraí, antes de você dar o próximo passo, deixa eu ver isso aqui. Você acha que agora piora aquela... É progressivo. Aquelas tentativas de influenciar e se meter em governos externos aos Estados Unidos? 100%. Como ele tentou aqui no Brasil? 100%. 100%. Porque agora ele está lá dentro, cara. As últimas notícias que eu li é que, assim, a China, pelo menos, ele engole muito sapo, né? O Twitter lá é proibido, ele fica quietinho porque ele tem fábrica lá. Exatamente. Mas as últimas notícias que eu vi, que ele conseguiu uma reunião, e parece que foi bem produtiva, para ele ter acesso a Baidu, que é uma espécie de GPS lá da China, né? Sim. Para ele conseguir colocar os carros dele na Tesla, que vem muito, usar o método autônomo lá, sim, que é limitado. Então, assim, cara, se ele conseguir acesso livre ao governo chinês, ele não vai ter mais limite no mundo. Eu acho que ele nunca teve restrição quanto ao acesso ao governo chinês. E eu acho que esse vai ser a faísca com o Trump. Será? Né? Mas eu acho que o Trump é mais... Ele vai ser mais assim, cara, eu só não quero que a economia me prejudique. Não. Eu não quero que a China passe os Estados Unidos. É isso aí. Eu tenho que ser a maior economia do mundo e pronto. Por outro lado, se o Musk conseguir mostrar para o Trump que ele está fazendo isso tudo por uma questão de um controle futuro. É para aí que entra o outro carinha que ele botou do lado, o Vivek. Para assim, Trump, Musk, ó, tchau. Porque eu tenho... ele tipo botou um cãozinho de guarda do lado do Musk. Entendeu? Para estar ali, ó, equilibrando tão rico quanto... Sabe por quê? Eu vejo tanto o Trump quanto... Não estou dizendo se é bom ou ruim. Se eles fizeram coisas boas ou coisas ruins. Mas eles fizeram muitas coisas grandiosas. O Trump e o Musk. Eles construíram impérios. Se foi com sangue de pessoas ou não, eu acho que foi. Não é essa a causa aqui agora. Eles construíram impérios. Só que o Trump, ele foi muito imediatista. E o Musk, ele não. Ele sempre foi pensando no futuro. Quando ele comprou o Twitter, ele não comprou o Twitter para liberdade. Não, ele comprou o Twitter sabendo que ele ia ter uma ferramenta política na mão para manipular as causas dele, tá? E conseguir chegar ao poder como ele chegou, que é na Casa Branca. Ou seja, olha que visão esse cara teve lá atrás. Enquanto o Trump não, ele é muito imediatista. Ele fala muitas mentiras para vencer aquela disputa na hora. Se eu estou discutindo com você e você quer me vencer na disputa, você mente para vencer a disputa. O Trump é isso, é muito imediatista. O Trump, se você falar alguma coisa para ele vê que ele fica quieto. Ele é o pombo enxadrista, né? Ele caga na mesa, sai voando e fala, ganhei, acabou. Já o Musk, não. O Musk, você fala uma coisa que ele fala assim, deixa eu pensar sobre isso.
Ou seja, por quê? Porque ele está tão lá na frente que ele tem que voltar um pouco para trás, pensar no que você falou, para ver o que vai interferir lá na frente. Entendeu? Então, nisso é que eu acho que essa guerra vai ter, e o Trump não é um burro, mas eu acho que ele foi manipulado. Ele sabe que foi manipulado, por isso ele botou o Vivek. Mas ele, assim, ele aceitou ajuda. Aceitou, mas... Para ganhar. O preço era barato para o que ele ia ganhar, que seria a presidência americana. É isso aí. Ele aceitou ter um cara ali... Esse preço é muito não é muito barato, mas é barato para o que eu quero. O engraçado é que quando o Trump lançou os cargos, né, das pessoas, o do Elon Musk estava escrito Doge. O do Vivek estava escrito Departamento de Eficiência Governamental. Estava extenso. Estava extenso. Que maneiro. Entendeu? Aí eu falei assim, caramba, e é o mesmo cargo. Entendeu? Então eu achei assim, cara, que bizarro isso, entendeu? E tipo, pra mostrar assim, são diferentes, mas é a mesma coisa. São diferentes, mas são iguais. Exatamente. Então eu acho que o Vivek é um cão de guarda do Musk em prol do Trump, porque o Trump sabe que o Musk, entre aspas, o manipula. Entendeu? Tipo assim, pô, vou precisar desse cara para vencer logo. E foi o que o Musk fez, ele pagou para vencer. Eu imagino que o Vivek ele vai ficar em umas disputas menores, acabar com a... Não que o Vivek seja pequeno. Não, mas parece que o foco dele ainda é um pouco menor do que o do Musk. Tipo assim, o Musk parece que foca no mundo, sabe? Eu quero o mundo. O Vivek parece que ele, cara, eu quero acabar com a cultura woke, eu quero acabar com a vitimização das pessoas, eu quero acabar com o mimimi. Ele é mais politizado. Eu quero acabar com essa ideia de capital social. Então, mas vamos lá. Ele é da indústria de biotecnologia. Não, ele é o cara também. Ele é pequeno, cara não. da biotecnologia e ele é o cara de departamento de investimento. Não, empresas de investimento. O bicho, cara assim, ele não é pequeno. Ele é muito punk. Entendeu? E vai que ele vai dar um remedinho para os dois lá, os dois caem duro lá. Já pensou se é ele que controla os dois? Já pensou? Tem um chip na cabeça de cada um, ele que controla tudo isso? Você viu os cachorrinhos robôs tomando conta da casa do Trump? Não vi isso não, cara. Bizarro. Será que é do Musk aquilo? Não sei. Porque assim, o Musk ficou na casa do Trump desde que ele venceu a eleição, né? Ah, é? Ficou lá. Pô, ele nem me contou. Mais por isso que eu não encontrei ele, por isso que ele foi lá em casa comer churrasco. Por isso que ele não apareceu aí no nosso podcast. Pô, filha, achei que ele estava preso lá, não sabia disso. Postaram ontem um vídeo que filmaram de longe a casa, os cachorrinhos robôs assim, em sentinela na casa do Trump. Maneiro, cara, maneiro, bem maneiro. Maneiro não, é bizarro. Cara, é bizarro. É aquele seriado, como é que é? Black Mirror. Black Mirror, total. Total, cara. Que bizarro. Mas é isso. Bom, galera, se vocês gostaram, deixa o feedback. Se não gostaram também, deixa o feedback. Fala com a gente aí, manda pelo zap, comente, fale a besteira que a gente tenha comentado aqui e vocês não gostaram. Cara, fale o que vocês quiserem, mas participa aí. A gente traz para cá no próximo, fala para vocês aqui o feedback da fulano, do fulano. E se preparem para as novas ramificações desse canal. Sim. Que nós vamos ter aí, que vai ser bem legal. Vamos fazer react, vamos fazer algumas entrevistas, vamos pensando aí, ver o que vocês querem também, manda pra gente, vocês podiam falar sobre isso, sobre aquilo. Lembrando que o nosso foco aqui é falar do que não está sendo falado. Né? Das notícias atuais. Né? Exatamente. Ou seja, vamos focar nas notícias em evidência. O que tem por trás. Mas vamos tentar aqui desmembrar coisas que não está sendo falado nas mídias tradicionais, beleza? Então, fiquem por aí, fiquem com a gente. Um abraço para todos vocês e... Obrigado aos colaboradores aí que nos apoiaram nessa pesquisa, tá? Isso aí. Valeu, gente. Valeu, obrigado. pessoal. Um abraço.